27 de setembro, a gente está fazendo uma leitura de gráficos aqui já no período da tarde, né, quarta-feira, e essa movimentação está bem intensa, né, seguido de curva de juros, expectativa de mercado de subir a taxa de juros americana, então o mercado anda tenso, mas a gente vai seguir a nossa leitura utilizando o gráfico com algumas médias móveis, onde que esse contexto traz para qualquer operacional uma análise mais simples dessa oscilação do preço, tá? Mas antes disso eu quero te pedir para que você curta esse vídeo, siga o canal, encaminhe para outras pessoas, para que o YouTube possa chegar com esse vídeo mais longe, para mais pessoas que assim como você gosta de análise gráfica, tá? Vamos de euro. Olha só, aqui no gráfico semanal, a gente sempre faz, né, do semanal para o diário e o H1, para a gente fazer essa análise desse mercado. E eu quero fazer aqui uma marcação nova com vocês do euro, né? Então a gente tem nessa retrospectiva o rompimento do canal, né? Depois daquele longo período de queda, né, que a gente teve aqui nessa região de 2021, aqui entrando em 2022, passou um ano caindo, chegou a patamares aqui abaixo do dólar, né, ficando 95 centavos de euro por dólar, né? Então eu acho muito difícil que ele volte ali, mas nada é impossível do mercado, né? Do lado direito tudo pode acontecer, do gráfico, né? O que eu quero marcar aqui com vocês? Então essa seta azul marca que quando ele encontrou ali a média de 200 períodos, 400 períodos que está junto ali e devolveu todo esse preço, ele não parou de cair até o momento, tá? Então está sendo caindo sempre forte, fez um pullbackzinho em cima da média de 20 no semanal, rompeu, confirmou e seguiu. Eu tinha deixado essa lateralização aqui como uma região que poderia defender porque a média de 50 se encontrava nessa região. Teve apenas na semana passada ali um pequeno movimento durante a semana para fazer essa confirmação e seguiu. E essa semana, até o momento, está forte essa queda. A gente ainda está na quarta-feira. E essa aqui é a última região que pode defender esse preço. Eu até vou buscar essa lateralização aqui e vamos utilizá-la aqui, ó, porque aqui seria, né, justamente onde ele está, essa região que possa ser uma região de suporte, de defesa, porque ali a gente está vendo o preço do euro a 1,05, ele está quase 1 para 1 no dólar, então 1 para 1 também seria justamente um suporte, né? Vamos trazer aqui, eu vou duplicar como um segundo ponto que a gente vai tomar muito cuidado se caso ele perder essa região que a gente marcou agora, tá? Então aqui ó, no 1,00, tá? Vou deixar aqui que seria justamente quando ocorreu esse fato aqui anteriormente nessa região aqui, mais ou menos, tá? Então tá aqui 999 para 1000, vou deixar aqui marcado, tá ok? Então o que isso significa? Se no semanal ele perde toda essa região, próximo alvo é lá no bola, próximo alvo é no bola e não tem nada para segurar ali, tá? Então a não ser que comece a haver medidas para reverter essa situação, que no entanto dia após dia a gente acompanha e não estamos otimistas nesse sentido, tá? Mas olhando aqui graficamente e trazendo para o diário, veja, o euro não tem nada, desconsiderando a região aqui, não tem nada que está falando numa reversão, então muito perigoso tentar às vezes operar contra a média nesse momento, no momento de tendência, né? Muita gente gosta de utilizar esse operacional, de fazer uma operação só porque está barato. E nem sempre, porque ele está barato, ele não vai voltar. Não quer dizer que ele está barato nesse momento. Aí é a hora que você descobre que no fundo do poço existe um buraco e ele pode ir mais fundo ainda, tá? Então essa região a gente precisa esperar para ver a situação que ela vai entrar e a gente vai analisar o que pode ser feito após isso. Mas nesse momento é uma tendência de baixa muito clara e não tem o que fazer. Então aqui do 1,05 aqui até o 1,04, né? A gente vai ficar em constante análise. Para quem está vendido, ótimo, maravilha, né? Segura a operação. Agora, quem não está querendo uma oportunidade de compra barato, não dá, tá? Então aqui a gente está vendo aqui ele fazendo uma rejeiçãozinha já dentro dessa região, né? Vamos chamar aqui de faixa uma faixa de Gaza, vamos chamar assim, de interesse do mercado.
mas ele pode claramente voltar aqui para a média e depois continuar caindo, tá? Então isso aqui no H1 eu ainda também acho muito perigoso tomar atitudes de movimento comprador, né? A não ser que for uma proteção rápida, alguma coisa devido ao seu operacional, mas no contexto geral a gente não tem esse movimento aqui, tá? Então euro é essa situação que a gente acompanha. Vamos dar um pulinho lá no Japa, que o Japa ele tem um lance que ele gosta muito de viver loucamente, né? Porque o controle de inflação deles é muito diferente do que a gente vê. Ele está numa zona aqui também já marcada, tá? Que era acima desse 147 com o topo do 152. Está dentro dessa região, está indo, não tem o que fazer, né? Quem está comprado está ótimo, né? Não tem nenhum momento aqui para sair, a não ser que o mercado inteiro fica esperando aquela intervenção que o Ministério das Finanças japonês falou, né, de uma possível intervenção para dar uma segurada nos ânimos, mas ele não parece estar querendo fazer isso por enquanto. Então, nessas últimas semanas, a gente não viu nenhum tipo de intervenção. Na verdade, a gente só vê essa saída e está próximo aí de bater os 150 ienes por dólar. Para eles lá é um preço muito difícil, né? Que seria mais ou menos para a gente interpretar o real a 6,50, a R$7, é uma loucura, é o que eles estão passando lá. Então começa a aparecer sim alguns sinais que incomodam eles, mas eles não tomam aquelas atitudes que nós aqui no Brasil conhecemos, que é um controle de taxa de juros. Enfim, na verdade eles estão incentivando o empréstimo e a coisa está andando. Até parecem que estão gostando de viver a inflação, né? Então fica bem curioso. Apesar do ministro já ter falado isso, que pode haver uma intervenção, só não sabe quando e não sabe em que preço. Então existem algumas incoerências nas declarações, né? Alguns meses atrás ele falou que 140 mil seria uma região que eles defenderiam. De fato o preço caiu, mas nem foi falado que isso foi uma intervenção deles. Na verdade eles afirmaram que não houve. Depois o preço volta a subir e ele afirma que não tem mais região de preço a ser vigiada. Acho que ele tentou ali evitar uma especulação do mercado. E depois simplesmente falou que estava com a taxa de juros frouxa ali mesmo e era assim que ia tocar. Então, o mercado japonês ali bem intenso nessa subida agora, em tocar de novo aquele topo dos 152, a gente está marcado ali com aquela setinha azul. No diário, veja aí que ele vem caminhando junto com a 20, tá? Há dias, né, que ele está nesse processo aqui, não tem movimento vendedor, tá? E no H1, né, ele está tendo algumas pequenas correções, mas conduzindo muito bonito pelas médias móveis de 50, de 20, 50 e 200, tá? Então ele está indo, que está indo. A laranja é 20, a rosa é 50 e a azul é 200. Ele está indo, não tem nada que fazer, tá? Então às vezes quem não está posicionado fica tentando entrar vendido, alguma coisa para pegar uma grande reversão, pode se dar mal aí, tá bom? Vamos tomar cuidado nesse sentido. Vamos olhar o GIBA, né, que é o GBP-USD do Reino Unido, né? Aqui ele está numa tentativa de fazer uma reversão no H1, mas a gente já vai falar dele. Vamos lá para o semanal, que ele tem um movimento parecido com o do euro, né? Que ele também está perdendo aqui uma região, só que essa lateralização, vou até usar essa imagem aqui, olha, ela puxa aqui de trás, né? Então teríamos, né, um interesse do preço buscar essa região aqui, vou marcar dessa forma, né? Um pavio ali, e nessa perda do movimento das 50 pode ser que ele faça algum tipo de confirmação para voltar, mas parece muito provável que ele chegue aqui. Não é uma certeza, mas é uma probabilidade, né, que ele chegue à região da faixinha de Gaza que a gente deixou aqui. Vou até colocar de outra cor, né? Eu acho que merece uma cor vermelha aqui dessa faixa de Gaza. Então esse retângulo vermelho traz essa probabilidade do preço do GBP buscar essa região e ali ficar numa troca de contratos ali, a gente pode entender que ele possa fazer algum movimento contrário. Porém, antes de chegar lá não dá para saber,
e ao chegar lá a gente vai precisar assistir se vai ser uma boa decisão realizar uma compra naquela região. Por isso precisa ter muito cuidado nas decisões, porque ele pode chegar ali e continuar caindo e buscar, né, o 1 para 1, e isso pode ser uma realidade. Vamos olhar no diário, né, muito forte o movimento de queda dele, tá vendo? Tá afastadíssimo da média, mas nada impede dele chegar. Ele rompeu aqui suportes anteriores sem nenhum problema, né? Fez classicamente aquele movimento de bater na média, dar um pullbackzinho, romper a média, voltar na média para confirmar o rompimento. Fez clássico isso daqui sem problema nenhum, mas a gente precisa ter total atenção que o movimento está muito bonito, o vendedor, e ele não está deixando nada de característica que possa voltar. Então, às vezes, ficar tentando comprar fundo, tentar adivinhar um fundo, pode se tornar um mata-mata de contas aí, beleza? Então, a gente vai tratar o GIBA dessa forma também. Se está na operação vendido, maravilha, segura, deixa aí. Se não está, espera o melhor momento para interpretar uma possível entrada, inclusive de venda. Não é porque ele está em tendência que está no bom momento, porque ele pode fazer um retorno à média. Como ele está longe dessa média, o seu stop pode ficar muito caro e acaba que você não aguenta entrar num pullback desse porte, né? Então vamos tomar cuidado com isso. Lá no H1 ele sinaliza um pequeno movimento ali acima da média de 20, mas olha a potência da inclinação dessas médias de 50. Olha isso, tá num ângulo de 45 ali, é um padrão que, pelo amor de Deus, né? Muito difícil. O máximo que ele pode ficar ali algumas horas ainda podendo se lateralizar para as médias se fecharem, mas nesse momento não tem o que fazer. Eu não arriscaria em nenhum momento uma compra aí devido a esse movimento tão contundente das médias de 20 e de 50, tá? Então eu preferiria esperar o cruzamento delas para estudar essa possibilidade, tá? Vamos dar uma olhada para finalizar no índice do dólar, o DXY, né, que chegou a bater hoje aqui quase 107, né, chegou lá próximo, mas a gente vai puxar para o semanal aqui diante dos nossos estudos que a gente faz, né, em cima aqui desse histórico que a gente puxou esse FIBO, né, do semanal. Então estamos falando aqui desde o começo do ano que ele encontrou essa região, esse suporte rosado aqui, lilás, ele encontrou esse suporte e acabou brigando com essa região, né? E sempre que ele estava batendo nessa região, ele faz um zigue-zague de suporte com retração de FIBO. Então ele fez isso ali para as próximas 2 vezes, depois ele pegou uma dinâmica e desde julho, que é só subida, só subida. E aí a gente vai comparar esse movimento aqui do Fed, olha para você ver que interessante, o Fed anunciando, olha, a meta de 2% de inflação, e aí aumentava 0,25%, na próxima reunião segurava, na próxima reunião 0,25%. E agora já começa a ter especulações de que o Fed pode chegar aos 7% da taxa de juros, e isso pode ser um impacto muito grande, isso pode provocar uma recessão forte. Muitos países podem não suportar um impacto de 7%, tá? Então, tá muito alto, obviamente, né? Quando você busca lá o histórico, você vê que 5,5%, esses números aí são altos, e geralmente quando chegava nisso acabava recuando, acabava o mercado resfriando, então fica aquela incógnita, né? Será que agora vai conseguir resfriar isso, voltar ali aos poucos, né? De poucos em poucos vai recuando ali com a meta dos 2%, ou realmente ele vai buscar esses 7%. O DXY traz para a gente um possível pullback. Se eu fosse considerar a análise gráfica para essa situação, sem olhar a possibilidade do recuo da taxa de juros, ele pode muito bem voltar aqui, porque ele rompeu uma região forte que anteriormente aqui já foi testada e ele não conseguiu romper, e nesse momento ele acumulou para poder subir e foi. Então ele tem capacidade sim de chegar até mesmo ali no 109 mil, tá? Não falo que ele chega lá no 114, porque é cada passo por vez. Então o primeiro seria o 108.918, que é o 76,8 desse FIBO semanal.
tá legal? Mas ele pode voltar aqui na retração para confirmar esse rompimento dessa região. Então é uma possibilidade, apesar de estar muito forte, já está bem agressivo, né? No diário a gente consegue ver que ele bateu muito contrato aqui para poder romper. Então no diário já tiraria essa hipótese. A média de 20 e de 50 vem atrás, não tem o que fazer, elas já estão alinhadas agora já começa, como se diz, já penteou essas médias estão penteadinhas e o negócio vai embora. Né? Então no diário a gente consegue ver que o movimento está bonito, está limpo, não tem o que ver, está operando agora em 0,40 de alta, então não tem muito o que fazer, a não ser acompanhar esses fatos. Igual eu disse, né? no semanal dá para ver um possível retorno da 61,80 para seguir caminho, e no diário se confirma da mesma forma, apesar de já ter feito isso no diário. Legal? Então a gente segue aí acompanhando essas análises. A gente vê aí os treasures de hoje de manhã, inclusive, estavam negativos. O 10 anos chegou a 1,80 negativo, o 30 anos chegou a 2% negativo, 5 anos chegou a 1,5% negativo, e nesse momento está operando os 30 anos a 1,22 positivo, o 10 anos 1,72. Então olha que reviravolta que teve num curto prazo de tempo, tá? Isso tudo aí traz muita volatilidade para o mercado, né? Então vamos acompanhar e tomar muito cuidado com o que está acontecendo, porque o bicho está pegando literalmente. Legal? Pessoal, amanhã a gente volta com mais. Vamos trazer umas análises agora um pouco na parte da tarde para poder complementar o movimento do dia e ver o que a gente pode esperar para o dia seguinte, tá bom? Até amanhã e forte abraço.